Então nesse vídeo eu vou resolver alguns problemas, conforme eu prometi no vídeo anterior. Ele pode ser um vídeo um pouco mais longo, peço um pouco de paciência, mas eu vou mostrar como é que você deve utilizar, ou qual é o procedimento que você deve ter para atacar um problema de física e ter a resposta desejada. Então aqui eu vou usar as equações das funções horárias da posição da velocidade para encontrar as soluções. Tá? São problemas que eu já realizei em sala de aula, então não vai ter muita novidade para você que assistiu a aula. Vamos lá. Esse primeiro problema ele fala, e é o primeiro problema básico que eu vou mostrar aqui, esse aqui vai ser o padrão básico. E ele diz assim: em 1977 a NASA enviou para o espaço a sonda Voyager 1, que após realizar sua missão primária de passar próximo a alguns planetas do Sistema Solar, segue até hoje espaço afora. Atualmente a sonda já se encontra bastante distante da Terra, a cerca de 20 bilhões de quilômetros de distância. Mesmo a essa distância, a Voyager 1 se comunica com a Terra utilizando ondas eletromagnéticas que constituem a forma mais rápida de transporte de energia. Considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo, em termos de sua ordem de grandeza, é de 1 bilhão de quilômetros por hora, quanto tempo um sinal transmitido pela Voyager 1 será recebido aqui na Terra? Então, primeira coisa que se faz num problema de física: descobrir qual é a pergunta. Se você não souber o que ele está perguntando, qualquer resposta vale. Então, para início de conversa, qual é a pergunta? A pergunta está aqui. Quanto tempo? Ele quer saber o tempo. Visto que para atacar um problema desse, você precisa saber se é de velocidade constante ou não, já de cara a gente sabe que no vácuo do espaço as ondas eletromagnéticas têm a velocidade constante. Então ele é um problema de movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento vai ser em linha reta e com a mesma velocidade sempre. Sabendo isso, a gente sabe que vai usar a função horária da posição para o movimento constante. Deslocamento igual a velocidade vezes o tempo. O tempo é a pergunta. Então, provavelmente, certamente, deslocamento e velocidade estão de alguma forma no problema. Onde? Bom, para identificar o deslocamento, ele diz que a Voyager agora está a 20 bilhões de quilômetros da Terra, ou seja, já tem o meu valor de deslocamento, e ele diz que se desloca a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora, ou seja, eu já tenho a minha variável de velocidade. Dito isso, eu só vou rearranjar a expressão de um modo a isolar a variável que eu quero, ou seja, eu vou passar a velocidade para o outro termo que estava multiplicando o tempo, agora vai estar dividindo o deslocamento. Então eu vou ter a expressão tempo é igual ao deslocamento sobre a velocidade. O deslocamento é 20 bilhões de quilômetros e a velocidade 1 bilhão de quilômetros por hora. Então eu só simplifico, descubro que é 20 por 1, ou seja, tempo de 20 horas. Por que horas? Porque eu trabalhei a velocidade em quilômetro por hora, logo o tempo deve ser dado em horas. Veja que foi o valor da velocidade que determinou a unidade de tempo. Então, você deve sempre pensar dessa maneira. Se eu tenho o valor da velocidade, o que é mais fácil de trabalhar? Com a velocidade nesses termos de quilômetro por hora, metro por segundo, porque a resposta tem que ser dada na mesma ordem de unidades, ok? Esse é um problema bem básico, bem fácil, tá? Se não me falha a memória, está no módulo de vocês, mas já está aqui resolvido. Então vamos para um próximo um pouco mais complexo. Um ônibus a 72 km por hora está ultrapassando um caminhão que viaja no mesmo sentido a 54 km por hora. O comprimento do ônibus é de 12 metros e do caminhão 15 metros. Qual o tempo gasto para ultrapassar o caminhão e as distâncias percorridas pelo ônibus e pelo caminhão durante a ultrapassagem? Problemas de ultrapassagem. Aqui a gente vai precisar usar um pouquinho mais a cabeça e lembrar daquele vídeo do referencial. Vou te mostrar por quê. Primeira coisa que a gente faz, determinar qual é a pergunta, quanto tempo gasto para ultrapassar. Essa é a primeira coisa que ele quer saber.
tá? Então a situação é, nós temos um ônibus que está viajando a 72 km por hora, que vai ultrapassar um caminhão que está viajando a 54 km por hora. O ônibus tem 12 metros e o caminhão tem 15 metros. Todas essas são informações úteis dadas pelo problema. Como você pode ver, eu tenho deslocamentos e eu tenho velocidades e a pergunta é o tempo. Logo, faz todo sentido e como o problema não menciona se há variação da velocidade, eu vou assumir, por definição, que isso ocorre com velocidade constante, para facilitar a minha vida. Então, sempre assuma o mais fácil, nunca complique a sua vida. Ah, mas e se mudou a velocidade? O problema não fala de mudança de velocidade. Logo, vou assumir que a velocidade é constante. Talvez você já tenha percebido que o valor da velocidade está em km por hora e o tamanho dos corpos que estão se movimentando, do ônibus e do caminhão, estão em metros. Então aqui a gente precisa fazer a primeira decisão. Vamos trabalhar com metros por segundo e os tamanhos em metro, ou vamos trabalhar com 1 km por hora e aí eu tenho que transformar os metros do tamanho do ônibus e do caminhão para quilômetro. Nesse sentido, você tem que pensar o que é mais prático. Nessa situação, é melhor transformar a velocidade de km por hora para metro por segundo. Por quê? Porque as distâncias, o tamanho dos corpos em quilômetros vão dar um número decimal, 0,012 e 0,015. É muito mais difícil trabalhar com questão decimal do que com números cheios. Então, para converter essa unidade de quilômetro por hora para metro por segundo, se você bem lembra, você tem que dividir os valores por 3,6. Se fosse o contrário, você multiplicava o valor por 3,6. Então, nesse caso, 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo e 54 km por hora dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Então, agora eu tenho esses valores, tá? De 20 metros por segundo e 15 metros por segundo. Vê que é muito mais fácil trabalhar nessa escala de metro por segundo do que ter transformado o tamanho lá em quilômetro. Vamos lá agora analisar o que está acontecendo nesse problema. Nesse problema nós temos uma ultrapassagem. O ônibus está mais rápido que o caminhão, então obviamente ele vai passar o caminhão. Eu não sei se você já percebeu isso, porém, quando você está num carro que está fazendo uma ultrapassagem numa BR, por exemplo, numa reta, se você olhar para o carro que está sendo ultrapassado por você, você vai perceber que o carro está se deslocando devagarzinho para trás. O que você está fazendo? Você está tirando o referencial da estrada. Você está dizendo, não, eu não estou correndo muito mais veloz que o outro carro que está sendo ultrapassado. Se eu botar o referencial dentro do carro, em você está parado e você fica olhando o carro que está passando, é como se você visse o carro se deslocando para trás em relação à sua posição, e bem devagar. O que é essa ideia? Essa ideia de mudar o referencial cria uma noção de velocidade relativa. Ou seja, em relação a você, o que está acontecendo é que esse carro está se movimentando para trás, muito devagarzinho. O que é que está acontecendo? Você simplesmente está pegando o valor da sua velocidade e descontando da velocidade do outro camarada que está sendo ultrapassado. Por quê? A noção que você vai ter é essa aqui, ó. A ultrapassagem está sendo desse jeito. Se colocarmos o referencial no ônibus aqui. Veja, o ônibus é mais veloz que o caminhão. Se o ônibus é mais veloz que o caminhão, é o ônibus que vai passar à frente. Mas, num referencial que é o do ônibus, o que os passageiros do ônibus estão vendo é o caminhão ficando para trás devagarzinho. É como se ele estivesse se deslocando para trás. Isso significa dizer que o que nós temos aqui é uma situação de velocidade relativa. Por que o valor da velocidade do caminhão fica pequeno? Porque eu estou pegando o valor da minha velocidade e descontando da velocidade dele. Pode parecer estranho. Só que essa situação analisada do ponto de vista do ônibus é estranha, porque o caminhão vai se movimentar para trás. Agora, se eu colocar o referencial no caminhão, percebam como é mais fácil resolver esse problema.
Porque se o referencial está no caminhão, o caminhão está parado e aí o ônibus está se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, dica rápida aqui e básica. Num problema de ultrapassagem onde dois corpos têm velocidade, seja ela constante ou variável, você vai colocar o referencial no cara que está sendo ultrapassado. Então, nesse caso, o caminhão está sendo ultrapassado. Então, o referencial vai estar nele para você ter essa situação. Se o referencial está nele, ele está parado e o outro corpo está se movimentando. Só que, da mesma maneira, se você já esteve num carro que foi ultrapassado, ou seja, se você percebeu um carro te ultrapassando, você já percebeu que o movimento que ele faz é se deslocar de maneira devagar, indo para sua frente. O que está acontecendo? Está pegando a sua velocidade, levando para zero e descontando a velocidade do outro corpo. Nesse caso, como nós tínhamos a velocidade do ônibus de 25, era 25 ou era 15? De 20, desculpa. A velocidade do ônibus era de 20 metros por segundo e a velocidade do caminhão era de 15 metros por segundo. Portanto, se eu pegar os 15 do caminhão e anular ele, eu tenho que tirar 15 do ônibus, que vai ficar 5. Então, vai ficar 5 metros por segundo nessa direção. Por que isso é necessário fazer? Porque, veja só, se eu sei que a velocidade relativa é de 5 metros por segundo, eu posso usar agora o tamanho deles, tá? De 12 e 15 metros, e determinar o seguinte: a ultrapassagem vai ocorrer quando essa parte aqui, que é representada pelo X do ônibus, estiver na frente do caminhão. Aí ocorreu a ultrapassagem. Agora percebam uma coisa, esse X se movimentou como? Ele andou primeiro 12 metros e depois andou mais 15 metros, totalizando numa velocidade de 5 metros por segundo, um deslocamento de 27 metros. Agora, nós temos a situação em que nós sabemos a velocidade e nós sabemos o quanto andou. Para isso, com essas duas relações, na função horária da posição, a gente consegue achar o tempo. E é o que a gente vai fazer. Se o deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo, e nós sabemos que houve um deslocamento de 27 metros numa velocidade de 5 metros por segundo, pega o 5, joga para o outro lado, 27 dividido por 5 dá 5,4 segundos. Ou seja, essa ultrapassagem ocorre em 5,4 segundos. Estando você no caminhão, estando você no ônibus ou estando você na estrada. Essa ultrapassagem ocorre no mesmo tempo. Tempo não muda para eles. E nós não estamos tratando aqui de relatividade. Então, em mecânica clássica, o tempo não muda em relação ao observador. O tempo é o mesmo para todo mundo. Como a velocidade depende do deslocamento e a velocidade depende do referencial, então eu posso ter em referenciais diferentes velocidades diferentes, que foi o que a gente viu, né? 20 e 15 para cada corpo, mas se eu botar o referencial, tirar o referencial da estrada e botar no caminhão, fica 0 para o caminhão e 5 para o ônibus. E aí nós temos a ultrapassagem ocorrendo em 5,4 segundos. Então essa é a primeira pergunta, qual o tempo gasto para ultrapassar? Depois ele ainda pergunta quais são as distâncias percorridas pelo ônibus e pelo caminhão. Bom, aqui para o ônibus, se eu sei que o tempo total dessa ultrapassagem é 5,4 segundos, eu pego a velocidade original dele, que era de 20 metros por segundo, lá os 72 km por hora, e multiplico por 5,4, eu sei que o ônibus vai andar 108 metros para fazer essa ultrapassagem. Já o caminhão, se eu fizer a mesma coisa com a velocidade real dele, ele vai andar 81 metros. Agora percebam uma coisa, se eu descontar 108 de 81, o quanto cada um andou, vai dar os 27 metros, que é o tamanho, a soma dos tamanhos de cada um deles. Então perceba, aqui não dá para dizer que cada um andou 27 metros, porque isso só seria possível se um estivesse parado e o ônibus andasse 27 metros, mas não é a situação real. A situação real é que os dois têm velocidade.
Eu só pego uma situação ideal, ou seja, eu ponho o referencial em um local onde é mais fácil fazer a análise. E aí, volto a afirmar, é mais fácil fazer a análise se o referencial estiver no corpo que está sendo ultrapassado nesse tipo de problema. Ok? Esse problema foi com velocidades constantes, ou seja, a gente usou a expressão da função horária da posição para a velocidade constante. Agora a gente vai fazer um problema com velocidade variável para você ver que é sempre a mesma coisa, não muda. O problema é esse. No momento em que um automóvel que está parado arranca, ele é ultrapassado por um ônibus com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Considerando que o automóvel parte com aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de quanto tempo o automóvel alcançará o ônibus? Aqui ele relaciona duas coisas. Ele relaciona a velocidade constante de um corpo e a velocidade variável do outro. O que está acontecendo nesse problema? Primeiro, pergunta: quanto tempo depois? Ou seja, ele quer saber o tempo de novo. Vamos lá. O ônibus está a 10 metros por segundo e ele está passando. No momento em que eles estão alinhados, a velocidade do carro é zero, ele está parado. E aí, isso significa dizer que o ônibus vai continuar com a mesma velocidade constante, mas o carro vai mudar a velocidade variável. Então, vamos ter aqui a utilização de duas equações diferentes. Se liga. Nesse exato momento em que eles estão alinhados, o ônibus continua um movimento constante e aí o carro começa a arrancar. Arranca, aumenta a velocidade até que eles se encontram novamente e nesse ponto a velocidade do carro não é mais zero, é uma velocidade diferente de zero, significando dizer tem aceleração. Essa aceleração, o problema deu 2 metros por segundo ao quadrado, então nós já temos aí muitas informações. Acontece que se eu for usar para o ônibus a equação da função horária da posição, eu tenho o valor da velocidade, eu quero achar o tempo, mas ele não me deu o quanto o ônibus andou. Aí não faço? Não, calma. Vamos montar essa função horária. Quer dizer o quê? Eu vou substituir o valor da velocidade ali para a equação, que para o ônibus é 10. Então eu sei que o comportamento para o ônibus é esse. A cada instante, multiplicado por 10, vai dar a posição dele. Ou seja, em 1 segundo ele vai estar a 10 metros, a partir do tempo que começou a contar. Em 2 segundos ele vai estar a 20 metros. Em 3 segundos ele vai estar a 30 metros. Entendeu? Essa função aí, ela dá para cada tempo a posição do ônibus. Eu só não sei o tempo, porque essa é a pergunta, e eu não sei quanto ele andou na situação de se encontrar de volta com o carro. Então, por enquanto, a gente deixa reservadinho aí essa função. Vamos trabalhar com o carro. O carro a gente sabe que se desloca com velocidade variável, ou seja, eu vou ter que usar a expressão da função horária da posição, d igual a v0 a t mais 1 meio de at quadrado. Por quê? Porque tem aceleração. Ele não vai manter sempre a mesma velocidade. E aqui eu sofro o mesmo mal. Eu não sei o deslocamento do carro, eu não sei quanto ele andou, mas eu sei a velocidade inicial, eu sei a aceleração e eu quero achar o tempo. Como a velocidade inicial era zero, então aquele primeiro termo ali, v0 vezes t, vai dar zero, né? E 1 meio vezes 2 vai dar 2 sobre 2, então dividindo vai dar 1, então eu vou ficar com a expressão d igual a t quadrado. Ok? Velocidade dá zero, a aceleração vezes aquele 1 meio ali, que é 2 sobre 2, vai dar 1, então eu vou ficar só com t quadrado. Então aqui eu tenho a função horária da posição do carro. Eu sei que para um determinado tempo ele vai andar tantos metros, então em 1 segundo ele vai andar 1 metro. Mas em 2 segundos, t ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então em 2 segundos ele já andou 4 metros. Em 3 segundos ele andou 9 metros. Entende que essa função determina onde ele vai estar dependendo do tempo que passou? Ok. Agora vem o pulo do gato. Porque é o seguinte, eu não sei quantos os carros andaram, né? Os móveis, os meus objetos de estudo. Eu não sei quanto eles andaram. Mas eu sei do problema
que nesse ponto, onde eles se encontram, eles andaram o mesmo valor. Ou seja, o deslocamento do ônibus tem que ser igual ao deslocamento do carro para eles se encontrarem. Nessa situação, se eu não sei qual é o valor dos deslocamentos, tudo bem, mas eu posso igualar eles, porque eu sei que é o mesmo valor. Como se comporta esse deslocamento? Para o ônibus é 10 vezes t, para o carro é t quadrado. Então aqui eu simplesmente faço a álgebra de simplificar a equação e eu descubro que o tempo é de 10 segundos. Então em 10 segundos, o ônibus e o carro vão ter andado a mesma coisa. Como é que eu confirmo essa informação? Bom, boto lá na equação da função horária para o ônibus. 10 vezes 10 vai dar 100. E no deslocamento do carro, 10 ao quadrado dá 100. Então estão na mesma posição. Se eles estão na mesma posição, 10 segundos é o tempo necessário para que eles se encontrem novamente. Então, nesse tipo de problema onde aparentemente está faltando uma informação, com toda certeza lhe digo que essa informação ela é igual para os dois casos. Então, ou vai ser o tempo ou vai ser o deslocamento que vai ser igual, tá? Então, não se preocupem, não é um problema de outro mundo, é fácil resolução. O que você vai precisar fazer é pensar um pouco acerca do que está acontecendo com o movimento. Que nesse caso, que ele pergunta o tempo, então o deslocamento é o mesmo para os dois veículos, ok? Bom, esses exercícios, eles servem de base para você ter uma ideia de como resolver os problemas. Óbvio que cada problema vai ter uma particularidade. Isso não quer dizer que sempre se resolve desse jeito, mas na maioria dos casos é assim que você resolve esses problemas. Tem que praticar para ficar craque e saber que quanto mais problemas você resolver, mais ferramentas você vai ter para responder problemas diferentes. Então, se tiver qualquer dúvida, me escreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!